Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e hoje eu vou falar de uma revelação que eu creio que Deus me falou hoje. Bom, lá em Eclesiastes tem uma parte, na verdade, Eclesiastes inteira tem várias citações que Salomão fala, que ele sempre diz assim: se eu não estiver, eu estou parafraseando a frase, ele não literalmente fala assim, mas ele mais ou menos fala tipo assim: se eu não estiver andando com Deus, se eu não estiver seguindo a voz do meu Senhor, é como se eu estivesse correndo contra o vento. É como se eu estivesse andando e seguindo o vento. Ou seja, é como se ele estivesse vivendo uma vida inútil, uma vida sem sentido. E eu creio que Deus me falou que quando nós não seguimos a voz dele, quando nós não ouvimos o direcionamento dele, quando nós preferimos a nossa vontade do que a vontade dele, nós começamos a viver uma vida sem sentido, uma vida sem nexo. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é extravagante. A nossa vontade, por exemplo, sei lá, uma pessoa terminar a faculdade e conseguir um trabalho bom. Sei lá, um trabalho que dê a remuneração de, sei lá, 3 mil reais, por exemplo. Mas às vezes a vontade de Deus para a vida de uma pessoa é que ela se forme numa faculdade, faça o mestrado, faça o doutorado, viaje pelo mundo inteiro e ela ganha um salário de, sei lá, 30 mil por mês. E talvez ela viva empresário e pregue o evangelho através disso. Talvez essa seja a vontade de Deus para essa pessoa. Então, por que seguir a nossa vontade, que é uma vontade por muitas vezes falha, sendo que eu posso servir a vontade de um ser eterno, de um ser que consegue ver o futuro, de um ser que sabe que o que ele tem planejado para mim é muito melhor do que os meus planos mesmo. E a visão que ele me deu foi de uma pessoa. Ela foi colocada uma faixa nela e ela foi colocada na floresta. Em 5 minutos ela se perdeu. Por quê? Porque ela não estava enxergando. E ela não tinha direção de onde ir, ela não sabia para onde ir. Ela só estava andando pela floresta sem saber por onde estava indo, sem saber se podia ter um buraco na frente. Só que, se essa pessoa, por mais que ela estivesse vendada, ela tivesse alguém guiando ela tivesse alguém direcionando ela, essa pessoa não ia cair num buraco. Essa pessoa iria seguir o caminho certinho. Essa pessoa iria seguir o caminho certo. Por quê? Porque ela ouviu a voz de Deus. Então, é muito mais benéfico a gente ouvir a voz de Deus do que tentar seguir o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Porque na maioria das vezes ela vai ser falha. Talvez a gente vai viver uma vida ótima seguindo a nossa vontade. Mas às vezes essa não era a vontade que Deus tinha pra nossa vida. Às vezes a vontade que Deus tinha pra nossa vida era uma vontade extremamente maior. Pensa, Deus é nosso Pai. Eu acho que um pai não ia querer nada melhor do que a melhor coisa do mundo pro seu filho. E é assim com Deus. Ele é seu Pai. E Ele te ama. E Ele não quer nada mais do que te entregar um futuro brilhante, um futuro perfeito ao lado dele, um futuro ótimo. Bom, é isso. Deus te abençoe.